começar aí, Lucas. Se você quiser se apresentar um pouco, e aí, manda ver. Tá, beleza, vocês estão me ouvindo bem, né? Estão vendo a tela, tudo direitinho. É, Bom, então, primeiro agradecer o convite para fazer essa apresentação. Eu estava conversando com o Guilherme, a gente já se conhece há algum tempo, né? E a gente pensou em fazer o tema dessa apresentação sobre personalidade de forma geral. Então, não pensar exclusivamente no modelo dos 5 fatores, mas pensar o que seria personalidade, como que a gente mediria ela, e fazer uma introdução geral ao estudo da personalidade. O meu nome é Lucas Schirmer, eu sou mestre em psicologia pela PUC-Rio e sou formado em psicologia pela UFRJ. Então, meus orientadores também estão presentes aqui, agradecer eles por todo o apoio que sempre me deram. Tá, vamos começar assim. Eu botei aqui algumas personalidades famosas. Essa primeira, vocês sabem quem é? É o The Weeknd. É The Weeknd, isso. A segunda é É Taylor. O grande Taylor Taylor. Swift. Depois é o Drake. E a última é a É a Ariana Grande. Ariana Grande, isso. Deu um branco agora. Tá. Me fala um pouquinho sobre essas pessoas, assim, o que vocês acham delas? Eles são bons cantores, eu acho, né? Os caras cantam bem, fazem boas músicas, a princípio, né? Principalmente The Weeknd. Aí já é uma opinião pessoal, de fato. Mas o que vocês acham delas? Tem alguma delas que vocês acham interessante? Tem alguma opinião sobre a personalidade delas? Pô, não conheço muito bem, tanto a personalidade deles, não. Mas eu acho que a Taylor Swift, ela tem uma personalidade meio empoderada, assim. Eu acho que por causa dos conteúdos das músicas dela, então eu acho ela, assim, passa uma vibe meio tipo de independência, de tipo, Yes We Can, coisas assim. Uhum. Verdade, é uma impressão que a gente tem, pelo menos. E eu botei aqui embaixo esses números, e vocês podem estar imaginando o que é. Esse número representa a quantidade de ouvintes mensais no Spotify que cada um desses artistas tem. Então, o The Weeknd hoje é o artista mais ouvido no Spotify no mundo. Depois a Taylor Swift, depois o Drake, depois a Ariana Grande. Vocês sabiam dessa informação. Mas você vê que todos eles têm personalidades diferentes. Se a gente pensa nessas pessoas famosas, mesmo que a gente não conheça elas pessoalmente, só pelo que a gente vê pouco dessas pessoas, a gente já consegue ter uma ideia de como elas são. Aí aqui, outras personalidades. O que vocês acham dessas pessoas aqui, de alguma delas? Eu acho que o Cristiano Ronaldo é esforçado. Muito esforçado, assim. Acho que esse aqui é uma parada que ele passa, né? E, O o, Cristiano Ronaldo passa isso. e o Neymar é mais festeiro, não muito esforçado. Até as pessoas discutem isso, né? O quanto que isso influenciou na carreira deles, né? Em termos de lesão, enfim, de poder ter aproveitado as oportunidades que tiveram. Aí você vê que Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, o Mbappé, todos também têm personalidades bastante diferentes. E mesmo a gente só conhecendo um pouquinho sobre eles, a gente já tem alguma ideia de como eles são. E aqui embaixo, o número que está aqui é o número de seguidores que eles têm no Instagram. Então, o Cristiano Ronaldo é o jogador de futebol mais seguido no Instagram, depois o Messi, depois o Neymar, depois o Mbappé. E essas pessoas aqui? Isso aí são os líderes mundiais, né? Os caras mais poderosos do mundo. Alguns líderes mundiais. O que a gente acha sobre eles? Acho que não acha coisas muito boas. Algumas pessoas podem achar coisas boas, outras pessoas podem não achar. São impressões que a gente tem. Aqui embaixo é a fortuna estimada deles em bilhões de dólares, né? E o Biden em milhões de dólares. E você vê que isso não necessariamente correlaciona-se com o, o poder político que eles têm, mas
também você vê que são personalidades um tanto quanto diferentes, apesar de estar ocupando posições mais ou menos similares, né? O mesmo tipo de cargo, mais ou menos. E aí a gente começa a pensar sobre o que é a personalidade, né? O que são essas características individuais que a gente está falando aqui. Então eu gosto bastante dessa citação que é adaptada do Brian Little, que é um professor importante no campo da personalidade, que ele fala assim: cada pessoa é, em certos aspectos, como todas as outras pessoas, como algumas outras pessoas e como nenhuma outra pessoa. Então, olhando essas personalidades, a gente pode pensar assim, que em certos aspectos eles são parecidos como entre um aos outros. Por exemplo, os cantores têm alguma coisa em comum, os políticos têm uma coisa em comum, jogadores de futebol têm uma coisa em comum. Em outros aspectos, eles são como todas as outras pessoas, como todos nós que estamos aqui. E em alguns aspectos, eles são como nenhuma outra pessoa. Torna eles perfeitamente individuais. São indivíduos por si só, com características únicas. E essa outra citação aqui também que é parecida. Quando avaliamos a personalidade dos indivíduos, precisamos levar em consideração informações não apenas sobre como eles são como outras pessoas, mas também como eles são como nenhuma outra pessoa. Então, cada personalidade que eu mostrei aqui, e você pode pensar na sua vida, nas pessoas que você conhece, nos seus amigos, nos seus pais, colegas de trabalho, enfim, todas as pessoas que você conhece, de alguma forma, têm características similares a outras pessoas, mas também são individuais, são diferentes de todas as outras pessoas, em algum aspecto. E aí, o que é personalidade? Essa definição aqui, botei duas definições. A primeira é que personalidade é um padrão de traços relativamente permanentes e características únicas que dão consistência e individualidade ao comportamento de uma pessoa. Uma outra citação: personalidade refere-se a diferenças individuais em padrões característicos de pensar, sentir e agir, ou seja, cognição, emoção e comportamento. O estudo das diferenças individuais, que é onde a gente encaixa o estudo da personalidade, ele pode ser dividido de muitas formas. Essa aqui é uma forma didática de fazer essa divisão. Então, existem diferenças individuais que são além do aspecto psicológico, obviamente. Então, por exemplo, a gente poderia pensar em diferenças nessas pessoas aqui. Existem diferenças de altura, peso, cor dos olhos, cor da pele, cor do cabelo, se tem mais cabelo, menos cabelo. Existem muitas diferenças que são para além de aspectos psicológicos. A gente poderia falar também de diferenças de sexo, né? Então, diferenças biológicas também. Existem também diferenças culturais, que são estabelecidas através da cultura, que a gente não classifica como diferenças psicológicas. E existem as diferenças psicológicas, que é aqui onde vai estar o estudo da personalidade. Nessas diferenças psicológicas, a gente pode falar sobre adaptações e tendências. Essas adaptações, elas pode chamar também de características adaptativas, elas são competências, são crenças que as pessoas têm, mas que não são suficientemente embasadas no contexto evolutivo para a gente caracterizar como uma tendência. Elas são mais modernas em termos adaptativos. E as tendências aqui, onde entraria o modelo dos cinco grandes traços, essa figura aqui é do McCree, né? É um defensor disso. E outras habilidades também. Habilidades verbais, habilidades de matemática. Aqui entraria também inteligência, entraria outras diferenças individuais que estão no ramo da psicologia. E é claro que aqui também a gente está fazendo uma divisão didática dessas diferenças, porque não faz muito sentido a gente pensar que uma coisa não influencia a outra, como se elas fossem entidades completamente independentes entre si.
Então, claro que a cultura influencia a psicologia, o biológico influencia a psicologia também, e a psicologia também pode influenciar outros aspectos. Então, é uma divisão meramente didática para a gente entender o que é o estudo das diferenças individuais. E a gente pode chegar a essa pergunta, que é: por que você é quem você é? A gente pode pensar em algumas influências que fizeram você ser quem você é hoje. A gente pode falar em aspectos biológicos ou evolutivos. A gente pode falar em influências culturais, históricas, como a gente falou anteriormente. A gente pode falar de experiências intrauterinas que influenciam, principalmente geneticamente, como a manifestação de certos genes na pessoa. A gente pode falar sobre experiências vividas nos primeiros anos de vida, que alguns autores vão dar muita ênfase para essas experiências nos primeiros anos de vida. Eventos que aconteceram na nossa adolescência, que têm grande impacto em formar a nossa personalidade individual. Também podemos falar de aspectos genéticos e da interação com o ambiente, que poderia chamar de epigenética também, o campo da epigenética. E tudo isso leva a gente ser quem a gente é hoje. E a gente pode se perguntar: o que é uma teoria da personalidade, então? Primeiro, para responder essa pergunta, primeiro a gente tem que responder o que é uma teoria. O que é uma teoria? Eu gosto dessa explicação, que é uma explicação meio piagetiana, mas eu acho útil, assim, que é a gente costuma ver as teorias como se elas fossem um conjunto de fatos sobre a realidade. Então, de interpretações da realidade, e que deveriam ser factuais para que essa teoria fosse considerada adequada, né? Só que isso gera alguns problemas, assim, na prática, principalmente quando teorias se sobrepõem. Então, por exemplo, você pensar a teoria do Newton e a teoria de Einstein. A teoria do Newton não passa a estar errada porque surgiu a teoria do Einstein. Se fosse assim, a gente teria que jogar fora tudo que veio antes. Então, o Piaget ele tem essa pegada para a gente olhar para as coisas do mundo e para as teorias como se elas fossem ferramentas. E eu acho que isso é bem interessante, assim. Porque se a gente olha uma teoria como uma ferramenta, a gente percebe que diferentes teorias podem ser úteis para resolver diferentes problemas. Então, uma teoria pode ser adequada para resolver um certo tipo de problema, como um abridor de lata para abrir uma lata. Um abridor de lata é ótimo para abrir uma lata, mas um abridor de lata não vai ser muito útil para construir uma casa, por exemplo. É um outro problema. E dessa forma, talvez isso não seja adequado de você fazer esse uso. Mas não significa que o abridor de lata é uma ferramenta inútil ou que ela está errada, que ela tem que ser jogada fora. Mas talvez ela responda a um problema específico da realidade. E podem ter outras teorias, outras ferramentas que resolvem melhor esse problema que essa teoria já resolve. Então, pensar num abridor de lata elétrico, que funciona super bem, é super rápido, é super afiado, e ele resolve melhor esse problema. Mas, da mesma forma, ele pode não resolver outros. E você pode ter uma ferramenta que resolve múltiplos problemas. Mas eu estou trazendo essa discussão só para a gente pensar as teorias como sendo específicas para problemas específicos. E não fazer um julgamento a priori de essa teoria não serve para nada, essa teoria é ruim, essa teoria não tem consistência, e jogar fora, talvez, ferramentas que sejam úteis em algum contexto. E a gente já respondeu, então, aqui o que seria uma teoria, começou a falar sobre isso.
E o que é a personalidade é o que eu tenho falado para vocês, são essas diferenças individuais em aspectos psicológicos, principalmente, que fazem com que as pessoas sejam quem elas são. Diferenças em comportamento, em cognição, em emoção, tudo isso faz parte do ramo de estudo da personalidade. Então, quando a gente pensa uma teoria da personalidade, tem algumas questões que são interessantes de serem feitas. A primeira delas é se ela é internamente coerente. Então, se ela é fechada em si mesma, se ela resolve os problemas que ela se propõe a resolver sem entrar em contradição. Uma segunda pergunta que a gente pode fazer é se ela é parcimoniosa, ou seja, se ela é sucinta ao ponto de resolver os seus problemas sem ir muito além do que não é necessário. Um terceiro ponto que a gente pode colocar é se ela é refutável. Então, algumas teorias são mais refutáveis do que outras, na medida em que a exploração empírica dos pressupostos dessa teoria podem ser testados e podem ser refutados. Uma quarta questão que é interessante é sempre se perguntar como que essa teoria se relaciona com a biografia do seu autor. Porque a gente vê que a biografia dos autores, o contexto em que eles estão inseridos, histórico, cultural, até características individuais deles próprios, sempre se relacionam de alguma forma com as teorias. Isso também é bem interessante de perceber quando a gente estuda as teorias sobre personalidade. E uma quinta pergunta é se essa teoria gera pesquisas relevantes. Então, se essa teoria é capaz de gerar pesquisas científicas que ajudem a tornar essa teoria mais forte, a se desenvolver, a ter aplicações práticas, tanto para pesquisa, mas também para clínica. E aqui a gente pode fazer uma classificação didática também, assim, não é sempre tem problema de fazer essas classificações, porque tem simplificações aí. Mas quais seriam as principais linhas de abordagem da personalidade? Uma primeira linha a gente poderia chamar de teorias psicodinâmicas. E aí que a gente vai incluir o Freud, o Jung, a Melanie Klein, outros psicanalistas que vão vir no futuro. O que tem que une essas pessoas aqui de alguma forma, né? Por que elas estão classificadas aqui? Talvez um psicólogo junguiano, sentiria ofendido de ser colocado junto com Freud. Mas eles são colocados juntos, geralmente, por conta de dar um grande valor para esses aspectos inconscientes da personalidade. Então, outras teorias não dão tanto valor para esses aspectos inconscientes, e o Freud e o Jung dão, apesar de que tem diferenças, né? O Jung, por exemplo, divide o inconsciente em inconsciente pessoal e coletivo. O Jung chama o todo da personalidade de si mesmo, né? Mas essa é uma das linhas importantes. Uma outra seria as teorias humanísticas, ou humanistas. Que aí a gente pode colocar aqui o Maslow, que é um psicólogo não tão conhecido, o Carl Rogers, que é bastante conhecido. Aqui poderia entrar também Viktor Frankl, poderia botar o Sartre, apesar de que o Sartre é mais filósofo do que psicólogo, mas poderia colocar aqui também. E essas teorias, elas dão muita ênfase nesse desenvolvimento humano das pessoas, né, da personalidade. A minha gatinha tá aqui, vai aparecer na câmera. Bom, eles dão muito enfoque para essa questão humana de como as pessoas têm que se desenvolver em torno de... O Carl Rogers está muito essa ideia do desenvolvimento individual, de busca de realização. Então, aqui estão as teorias humanistas. Uma outra linha interessante são as teorias disposicionais, que entraria os traços de personalidade, né, os estudos de traços. Aí aqui eu coloquei o Alport, o McCrae e o Costa, que são mais importantes. Botei também o De Jong, que é um autor que é mais recente, mas é que eu estudo bastante ele estaria aqui também, que estudam esses traços de personalidade que eu vou falar em mais profundidade
na segunda parte da apresentação. Uma quarta linha seriam essas teorias biológicas ou evolucionistas. Aí aqui eu coloquei o Isaac e o Buzz. O Isaac, ele é um crítico do Big Five, ele fez muitos estudos sobre diferenças individuais de personalidade e de inteligência também. E ele tem uma teoria própria de traços de personalidade, mas ele classifica aqui na parte biológica porque ele dá uma ênfase muito grande para esse aspecto biológico nos traços. Geralmente aqui nas teorias disposicionais se entende que os traços são meio genéticos, 50%, e meio da interação com o ambiente. Mas o Isaac, ele achava que era 75%, 80% genético, biológico. Então ele tá classificado aqui por esse motivo. E o Buzz é um dos grandes nomes da psicologia evolucionista, né? O David Buzz. Então ele também tem uma teoria sobre a personalidade a partir daqui. E a quinta linha, a última que eu coloquei, são as teorias cognitivistas e de aprendizagem. Aí aqui a gente poderia colocar o Skinner, o Bandura, que vai influenciar depois o surgimento da TCC, né? Bom, então essa é uma classificação didática, assim. Como eu falei, não é muito para colocar as pessoas, assim, dessa forma tão... ou ela está aqui ou ela está ali. Mas isso facilita o nosso estudo das teorias da personalidade. E aí eu coloquei aqui umas indicações de livros que, se vocês quiserem estudar teorias da personalidade, são livros bons para isso. Esse aqui é o livro que eu tenho aqui em casa. Eu até tenho uma piada interna, né, que no nosso laboratório a gente fala que tem o livro do peixe, que é o livro do Andy, da estatística da SPSS. Só que eu não conhecia esse livro do Andy. Aí eu achava que o livro do peixe era esse, que a capa tem esse peixe aqui. Mas esse não é o livro do peixe, é o livro do peixe 2. E, e ele traz um pouquinho de cada uma dessas teorias aqui, né? Então ele fala um pouco sobre Freud, um pouco sobre Jung, um pouco sobre Rogers, um pouco sobre Isaac, um pouco sobre Buzz. E esses outros dois livros aqui também são na mesma pegada, são outros autores, mas são manuais de teorias da personalidade de forma geral. Uma coisa interessante de fazer nesse tipo de estudo é vocês também irem nos autores originais. Então esse manual, ele é útil para você conhecer um pouquinho da biografia, de como pensa o autor, de principais ideias, mas o ideal sempre é você ir na fonte original. Então, se você leu no manual um pouco sobre, sei lá, leu um pouco sobre o Rogers, e você achou interessante, pega um livro do Carl Rogers para ler. É o melhor jeito de você aprender sobre isso. Mas, como a gente não tem tempo de estudar tudo em sua plena profundidade, acaba que a gente recorre a esses manuais que são boas ferramentas também. E eu coloquei também aqui o Sapolsky, né, que é um grande pesquisador de Stanford, um gênio da humanidade. E ele tem nesse livro aqui, é bem interessante, porque nesse livro ele faz um delineamento bem dessa parte aqui, ó. Ele explica bem essas influências, capítulo a capítulo. A gente classificaria ele mais aqui nessa parte de teorias biológicas, ou então de teorias de aprendizagem, mas ele fala um pouco sobre tudo. E esse livro é fantástico, assim, é muito bom, é excelente, assim, além de ser super, super, super embasado, é um livro que é de uma leitura fluida, assim, fácil, que eu tenho lido recentemente, e acho que o Sapolsky é fantástico. E ainda, além disso, né, ele tem as aulas que ele dá na Universidade de Stanford, estão no YouTube. Então, se vocês quiserem ver, a aula dele é fantástica. E aí vocês podem aprender um pouco sobre cada um dessas abordagens, desses ramos, dessas influências que são importantes para a formação da personalidade, vendo ele falar e lendo também ao mesmo tempo. Então é fantástico assim, essa oportunidade. Tá de graça no YouTube uma aula com tanta qualidade. Assim.
Mas é claro, são vídeos longos, não é fácil, mas tem que querer. Tá, eu expliquei até aqui agora sobre essa visão dos traços, falei um pouco sobre as principais teorias, as principais influências. Queria saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, querem que eu comente alguma coisa sobre isso. Que agora eu vou entrar numa segunda parte que eu vou falar sobre a teoria dos 5 traços. Uma, E aí eu é, uma reflexão. A teoria das 16 personalidades do Cattell, ela se encaixaria em qual dessas classificações? do Cattell, Uhum. entraria aqui, disposicionais. Seria Alpert, Cattell, McCrae Cluster, em ordem cronológica, né? Principalmente aqui. E aí tem coisas que se confundem, né? Por exemplo, você fala 16 personalidades do Cattell, mas tem aquele 16 personalidades que é o Myers-Briggs, né? Que aí entra a parte da teoria do Jung, mas é uma teoria de posicional também, né? Porque classifica as pessoas através de instrumentos com se fosse traço. Então, mistura as coisas, né? E, bom, aí eu queria divulgar para vocês também um novo projeto que a gente está, eu e meus dois colegas de laboratório, Diogo e Guilherme, a gente lançou essa consultoria, que é a Student Consultoria, para fornecer serviços de análise de dados quantitativos para pessoas que precisam, que estão fazendo pesquisas. Então, queria divulgar para vocês o Instagram da gente, se puderem seguir lá, deixar um like nos nossos posts. A gente fornece serviço tanto de análise de dados quantitativos para auxiliar na pesquisa de pessoas que estão fazendo pesquisa quantitativa, seja de graduação ou de pós-graduação. E também a gente pretende no futuro fazer cursos, palestras, workshops. A gente também oferece aula particular em grupos sobre esses temas de estatística, psicometria e também temas de psicologia como o estudo da personalidade. Então, eu queria deixar esse convite para vocês seguirem a gente no Instagram. É só pesquisar student.consultoria no Instagram. Tá. E agora, qual a melhor forma de medir a personalidade? Passando para a segunda parte. Quando a gente quer, a gente tem esse construto, então, está definido. Vai fazer pergunta? É que alguém abriu o microfone rapidinho. Bom, como que a gente faz para fazer pesquisas quantitativas úteis para o campo com um construto psicológico? Geralmente a gente tem que achar uma forma de medir esse construto. Então, a gente tem que pensar em uma forma de como que a gente mediria a personalidade. Uma das principais formas é através do modelo dos 5 grandes fatores da personalidade, que é o modelo Big Five. Vou falar um pouquinho de como ele surgiu, mas esse modelo, basicamente, ele é composto por 5 traços fundamentais que representam um conjunto de características que são diferenças individuais em comportamento, cognição e emoção, como a gente colocou a definição da APA no início. Então, quais seriam esses traços? O primeiro traço é o neuroticismo, que ele está relacionado com a experiência de emoções negativas na sua frequência e intensidade e com a instabilidade emocional. A agradabilidade, que está relacionada com comportamento pró-social, altruísmo, empatia. A conscienciosidade, que está relacionada com disciplina, autocontrole, organização, limpeza, uma rigidez comportamental. Extroversão, que é o traço que está relacionado com emoções positivas e com assertividade. E abertura ou abertura a experiências, que está relacionada com a complexidade intelectual e artística. Então, como que surgiu esse modelo, né? Fala também por que ele é importante, por que ele é bom, considerado bom. Ele surge a partir de uma hipótese léxica. Então, o Big Five ele surge até temporalmente, é parecido, mas principalmente é parecido o processo, assim, né? Com o que aconteceu com as psicopatologias.
Porque antes de ter esse modelo do DSM, que faz uma categorização que é mais ou menos aceita universalmente, você tinha várias teorias, você tinha várias ideias sobre psicopatologia, mas elas não conversavam entre si. E elas também, muitas vezes, não tinham substrato na realidade. Não eram capazes de descrever a realidade. Então, os americanos, sendo pragmáticos do jeito que eles são, eles falaram o seguinte: vamos classificar tudo que há e depois a gente pensa uma teoria sobre isso, sobre por que que é assim, por que que tem isso. E foi mais ou menos o que foi feito com os traços de personalidade também. Tinha várias teorias, como eu mostrei algumas delas, falei sobre algumas delas, que falavam o que que era personalidade. Mas não tem muito como conversar teorias diferentes. Então, os psicólogos da personalidade ali falaram assim: bom, vamos primeiro ver o que que aparece aqui em termos de traços, e depois a gente pensa uma teoria de por que que é assim, como que é assim. E aí, isso se baseia nessa hipótese que a gente chama de hipótese léxica, ou hipótese lexical, que é basicamente o seguinte: é um statement, né? É um pressuposto que para você concordar com o Big Five, você tem que concordar com esse pressuposto, senão você não consegue seguir. Mas é um pressuposto bem parcimonioso, então é fácil de você concordar com ele. Que é o seguinte: se uma característica foi relevante ao longo da evolução para descrever os seres humanos, de alguma forma, no seu comportamento, na sua cognição, na sua emoção, se alguma característica foi relevante, em algum momento alguém criou uma palavra que descreve essa característica. Então, se eu vejo um certo comportamento de uma pessoa, e aí eu penso assim, ela é instável. Isso é uma palavra que descreve um certo tipo de comportamento, um certo tipo de emoção, ou até um certo tipo de cognição, a gente poderia pensar. Mas se isso foi relevante, talvez tenha sido relevante para identificar as pessoas que são estáveis ou instáveis em grupos. Então alguém criou em algum momento uma palavra que descreve isso, que é instável, ou instável emocionalmente. E aí o que os psicólogos da personalidade lá nos primórdios, no início do século XX, fizeram foi que eles abriam um dicionário, olhavam todas as palavras que podiam descrever a personalidade de uma pessoa, então todas as palavras que poderiam talvez descrever alguém, e começaram a fazer análises fatoriais com essas palavras. E começaram a ver como que elas se agrupavam. Então, a análise fatorial, esse processo como a gente agrupa as variáveis empiricamente. Então, geralmente, foi visto que, independente de quais palavras você usava para descrever as pessoas, você coletar esses dados, dava uma estrutura de 5 fatores, que seriam esses 5 traços que a gente falou aqui. Então, o que isso quer dizer, assim, com isso, com essa análise fatorial que dá 5 fatores, é que quando você pergunta sobre a personalidade de alguém, independente dos termos que você está usando, os termos específicos, o que você está fazendo são 5 perguntas fundamentais, que seriam como é o neuroticismo dessa pessoa, como é a agradabilidade dessa pessoa, como é a conscienciosidade dessa pessoa, como é a extroversão dessa pessoa, como é a abertura dessa pessoa. Fundamentalmente seriam essas 5 perguntas, mas que a gente poderia formular de infinitas, praticamente infinitas possibilidades, muitas possibilidades, até chegar, né, nessa estrutura de cinco fatores. E por que a gente adota esse modelo? Como que são as evidências dele, né? Primeiro, sobre a estrutura interna. Aqui é onde o Big Five não funciona tão bem. Por quê? Porque a gente tem visto que os ajustes dos modelos de personalidade Big Five, eles costumam ficar abaixo dos estándares da psicometria. Então, quando você modela essas análises fatoriais confirmatórias, principalmente, né, não costuma ser um ajuste tão bom. Mas isso não é necessariamente
horrível para o modelo. Por quê? Porque ele tem outras validades que são muito importantes. Então, uma dessas validades é a validade de critério, que ela tem muitas evidências de validade de critério, que já foi demonstrado em inúmeras pesquisas, muitas vezes, que esses traços de personalidade, quando eles são medidos por escalas boas, né, eles têm um alto poder preditivo e têm relações bastante altas e significativas com desfechos de vida relevantes para os psicólogos. Então, esses traços eles se relacionam com indicadores como mortalidade, com eventos de vida como relacionamentos, objetivos de trabalho, como conseguir uma promoção, os níveis de personalidade da pessoa podem prever esses desfechos, além de se relacionar com aspectos do bem-estar. Enfim, são muitas pesquisas que agregam validade de critério para o modelo Big Five. E um outro fator importante da gente falar é sobre a replicabilidade desse modelo em diferentes culturas. Porque, como eu falei, eles estavam querendo, na época, descobrir uma estrutura meio universal para a personalidade. Mas a gente sabe que as diferenças culturais existem, são importantes. Então, como que a gente pensa um modelo universal? E aí eles tentaram replicar esse modelo em várias culturas diferentes. E geralmente se encontra uma estrutura parecida. Às vezes não dá certo. Às vezes, por exemplo, esse traço aqui, que é a abertura, não aparece de forma tão consistente. Às vezes podem surgir outros traços que não em um desses 5. Mas, de forma geral, a gente fala que ele tem uma boa replicabilidade para diferentes culturas. Então, é uma forma como a gente pode estudar a personalidade aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na África do Sul, no Tibete, na Austrália, e a gente estudando com esse modelo de 5 fatores, a gente vai encontrar outcomes relevantes para a psicologia. Então, isso é muito bom. A gente pode comparar, fazer essa comparação também entre culturas. Aí aqui eu coloquei um gráfico que mostra como que o surgimento do Big Five ele foi se tornando preponderante, né, na psicologia. Aqui vocês veem o ano de publicação e o número de publicações. Então ele compara aqui o modelo do Cattell e do Isaac, né? Que o Guilherme falou do Cattell e o Isaac, eu mostrei para vocês ali onde ele se encaixa. O número de publicações ao longo do tempo e o Big Five vai subindo cada vez mais. Aqui você já tem uma disparidade que é de 4 para 1, mais ou menos. Então tem 4 vezes mais artigos publicados sobre Big Five do que sobre Cattell e Isaac. Isso em 2015, 2019, talvez até seja maior essa diferença hoje. Mas realmente é um modelo que os psicólogos adotam de forma praticamente consensual, assim, como uma boa forma de medir os traços de personalidade. Uma outra coisa interessante é que esses 5 fatores, eles também podem ser... A gente pode pegar outras teorias de personalidade que têm instrumentos para medir a personalidade, né? Aqui tem algumas delas. Eu destaquei aqui o Cattell e o Isaac, são mais importantes. E você vê que os traços que eles propõem, na verdade, se sobrepõem a traços do Big Five. Então, você pode achar essa estrutura do Big Five mesmo em um inventário que não foi originalmente pensado para extrair o Big Five. Aqui, como eu falei anteriormente, o modelo Big Five ele surge como uma proposição ateórica, né? E isso até a gente vai ver daqui a pouco que é uma das críticas a esse modelo, que ele é um modelo ateórico. Mas, posteriormente, os pesquisadores falaram, agora que a gente já descobriu que são esses 5 traços, a gente viu quais são os termos que se agrupam aqui, vamos pensar um pouco sobre isso, como que eles são, como que eles funcionam. Aí aqui é a teoria da personalidade do McCrae e do Costa. Então, eles consideram as bases biológicas que influenciam essas tendências, que estão naquele esqueminha, as tendências estão apresentadas pelos 5 grandes traços. Essas tendências, elas geram características adaptativas, que são fenômenos condicionados culturalmente, né? Então,
Você pegar um item, por exemplo, que mede personalidade, que seria eu gosto de poesia. Eu gosto de poesia não é uma tendência básica, porque poesia não é uma constante ao longo da evolução humana. É algo que é culturalmente determinado. Então, a partir de algum momento, as pessoas gostaram de poesia, começaram a escrever poesia, ler poesia. Então, isso é uma característica adaptativa, mas que ela pode estar relacionada com esses traços de personalidade, como a abertura. E essas características adaptativas, elas se relacionam com a biografia de vida das pessoas, e aí que inclui reações emocionais, mudanças de carreira, comportamentos, que isso também estão relacionado com influências externas, que são questões alheias à pessoa, né? Também se conversam com a biografia da pessoa objetivamente, né? E tudo isso, de uma certa forma, gera o autoconceito. Seria o autoesquema, crenças pessoais. Então, tudo isso levaria ao autoconceito. Essa é a teoria do Big Five do Costa McCrae, muito resumida, né? Mas uma forma gráfica de ver como que isso tudo conversa para gerar essas diferenças individuais. Então, não é só os 5 traços de personalidade. Eles são muito importantes, mas não é só isso. E uma questão que a gente estava até conversando aqui com a Amanda antes de começar a apresentação, era sobre a estrutura hierárquica do modelo Big Five, né? Isso também não existe um consenso muito grande. Mas eu coloquei aqui um modelo do De Jong, que é o modelo que a gente está estudando. Então, existe um consenso grande de que esses 5 traços, eles existem e são relevantes. É o neuroticismo, a agradabilidade, a conscienciosidade, a extroversão e a abertura. Mas não existe muito consenso sobre facetas, que seriam subdivisões, né, desses 5 grandes traços, e se existe um fator geral, que era aquele que o Guilherme estava falando no início também. Eu tendo a concordar com esse modelo de que existe sim traços que são acima dos 5 grandes traços, que seria a estabilidade e a plasticidade. A estabilidade composta pelo neuroticismo, a agradabilidade com sensuosidade, porque eles tendem a se correlacionar positivamente, né, e o neuroticismo negativamente. Mas eles tendem a se correlacionar entre si, mesmo controlando por desejabilidade social. Isso já foi demonstrado em várias amostras diferentes, por vários pesquisadores diferentes. E a plasticidade, que seria a extroversão e a abertura. E aí, dependendo do instrumento que mede o Big Five que é utilizado, existem facetas diferentes desses instrumentos. Então, a gente tem no Brasil a BFP, que é uma bateria construída para o Brasil. Ela tem as suas facetas lá e ela é muito usada no contexto clínico. A gente tem o NeoPi, tem outras facetas. A gente tem a BFI, que também tem outras facetas. Então, não tem um consenso do que vem abaixo desses 5 grandes traços. Mas o que a gente sabe é que o que vem abaixo desses 5 grandes traços, que são características mais específicas, aumentam ainda mais o poder preditivo desse modelo. Não são relevantes para muitos tipos de pesquisa, que a gente pode encontrar diferenças que só existem abaixo dos 5 traços, não existem nos 5 traços. E aqui o De Jong ele propôs esse modelo da BFAS, que divide cada traço em 2 aspectos. Como que ele fez isso? Ele fez através de análise fatorial de diferentes instrumentos que têm facetas. E ele viu que ele fez análise fatorial das facetas de diferentes instrumentos que têm facetas, e ele viu que essas facetas não se agrupavam em 5. Porque se fosse imediatamente o nível acima, fosse os 5 grandes traços, e eu fizesse análise fatorial das facetas, teoricamente eu teria que chegar nessa estrutura de 5 traços. Só que ele viu que não chegava uma estrutura de 10. E aí ele trouxe essa discussão junto com um estudo da Zhang, que é uma pesquisadora que mostrou que também o Big Five era melhor explicado por 2 componentes. Cada traço era explicado por 2 componentes genéticos diferentes entre si, mas correlacionados.
Então, ela mostrou, por exemplo, que o neuroticismo ele não tem uma influência genética que gera o neuroticismo da pessoa, que influencia no neuroticismo da pessoa. São duas influências. Então, o que o De Jong juntou, né, essas duas questões e formou esses 10 aspectos, que representariam essas diferenças de influências genéticas num nível que seria entre facetas e os 5 grandes traços. Por que seria entre as facetas e os grandes traços e não facetas propriamente ditas? Aí aqui é uma questão de nomenclatura também, né? Você poderia chamar de faceta e uma faceta embaixo, poderia ser isso. Mas o que ele mostrou é que como essas facetas elas se agrupam dessa forma, elas não são facetas. Senão elas teriam que estar aqui, nesse nível de análise. E teria que chegar num fator único. Então, esse é o modelo do De Jong que a gente está fazendo a adaptação da escala que ele usa para medir esses 10 aspectos. E, bom, estamos trabalhando nisso. E, bom, chegando agora para o final. Críticas ao Big Five. Independente da teoria, né, do modelo que a gente adotar, sempre vão ter críticas. As críticas ao Big Five, algumas são relevantes. Eu trouxe aqui as principais críticas e problemas que existem nesse campo de estudos. A primeira crítica é uma crítica que diz respeito assim à complexidade desse modelo, né? Se seria adequado para a representação da personalidade, porque a gente viu que lá no início a gente viu várias personalidades diferentes, a gente poderia aplicar instrumentos de personalidade nelas, ver quais seriam os traços, mas será que só com isso a gente consegue explicar de forma complexa o suficiente o que as diferenças individuais em cognição, emoção e comportamento sobre essas pessoas? Ou será que a gente precisaria de mais coisa para descrever? Então, é quase uma crítica contrária à parcimoniedade, né, do modelo. E dos benefícios do modelo é que ele é bastante parcimonioso. Então, com 5 indicadores, a gente tem uma boa noção da personalidade da pessoa, mas também muita coisa fica de fora. E aí isso leva a uma segunda crítica, que é: será que o modelo Big Five ele não está avaliando a psicologia de um estranho? Seria Big Five, pensando nessa perspectiva evolucionista também, né? Ele responde se uma pessoa é dominante ou submissa, se ela é altruísta ou egoísta, se ela é previsível ou imprevisível, se ela é responsável ou irresponsável, e se ela aprende rápido ou devagar. Basicamente, sim, é isso que o Big Five responde com os 5 traços. Em um certo nível de análise, é isso. Então, seria como você está na... Quando os seres humanos não haviam construído toda a civilização que a gente construiu hoje, ou mesmo quando você conhece uma pessoa nova agora, você consegue responder bem essas 5 perguntas, só pensando na teoria dos 5 grandes traços. Mas é a psicologia de um estranho, né? Não é quando você se aproxima da pessoa, conhece mais complexidade da vida dela, você vê que ela não é só isso. Então, essa é uma das críticas também. Uma terceira crítica, que é se esse modelo descritivo seria suficiente, né? Como eu falei no início, quando foi criado esse modelo, a preocupação principal era ser uma análise descritiva. Então, mostrar, ó, o que existe é isso aqui. A gente fez várias análises com várias amostras, com vários grupos, com vários tipos de características e adjetivos, e a gente viu que o que existe são esses 5 traços aqui. Tá, mas por que existem esses traços? Como que eles surgiram? O que eles significam? Quais são as implicações? Isso tudo surge depois. E aí vários pesquisadores têm tentado trazer teorias, né? Eu apresentei rapidinho essa aqui do McCrae e do Costa. O De Jong tem uma teoria também, que é a teoria cibernética dos traços. Mas, de fato, assim, não existe um consenso, como existe um consenso dos 5 grandes, não existe um consenso da qual seria a melhor teoria, de por que essa teoria é boa e a outra não é boa. E essa é a última crítica, né? Que o significado e a estrutura hierárquica dos traços, como eu mostrei aqui, ela não é consensual entre os pesquisadores. Então, isso ainda falta e é um
um desafio para o campo, né, para o futuro. E a última reflexão que eu queria trazer para vocês é se os traços de personalidade são imutáveis. Isso conversa diretamente com o tema do meu doutorado, né, que estou escrevendo, que a gente está buscando entender se os traços de personalidade são passíveis de mudança através de intervenções específicas para isso. No início, quando surgiu, né, o Big Five, tinha uma preocupação muito grande de mostrar que esses traços eram estáveis. E isso é uma questão histórica também, porque na época a psicologia social psicológica, né, psicologia social americana, tinha muita força e ela mostrava como que, independente da personalidade das pessoas, você botava a pessoa num determinado contexto, uma determinada situação, e ela ia se comportar de uma determinada maneira. Então, os psicólogos da personalidade que estavam em baixa, eles falavam, não, a gente precisa responder a isso. Então, a gente precisa mostrar como que esses traços, eles são estáveis. Como que, independente da situação, eles vão estar ali se manifestando da forma como a gente diz, como o nosso modelo prevê, e eles vão ser estáveis ao longo da vida. Independente do que acontecer com a pessoa, de o que a gente fizer com ela, eles vão se manter mais ou menos estáveis. Mais recentemente tem se trazido essa discussão se eles são realmente tão estáveis quanto a gente imaginava. É claro que essa estabilidade sempre foi relativa, né? Então nunca foi escrito na pedra, assim, é impossível de mudar. Mas tem dado cada vez mais estudos, mais intervenções, mais pesquisas sobre como que a gente pode mudar os traços de personalidade. E se a gente mudar os traços de personalidade, será que isso influencia nesses desfechos de vida relevantes que eu falei? A gente, por exemplo, conseguir fazer uma pessoa reduzir o neuroticismo, ela pode se tornar de maior bem-estar subjetivo, de menos depressão, ansiedade. Isso pode fazer com que ela, inclusive, não desenvolva um traço, uma psicopatologia no futuro. Então, a gente aumentar a conscienciosidade de uma pessoa, será que isso vai ter benefícios para ela na organização pessoal, no trabalho? Ela pode conseguir uma promoção no trabalho através disso? Então, será que a gente consegue fazer esse tipo de intervenção? É mais ou menos a pesquisa que eu estou conduzindo no doutorado. E era isso que eu tinha trazido para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, comentários, agora é hora para a gente fazer isso, para a gente ter essa conversa. Mas agradeço todo mundo estar aqui, agradeço por terem prestado atenção na apresentação. E sigam lá o Instagram da Student. Obrigado. Valeu, Lucas. Cara, acho que a apresentação foi muito boa, assim. Eu já conheci um pouco de personalidade, mas aprendi bastante também. E, enfim, eu tenho umas perguntas que eu anotei aqui rapidamente ao longo da apresentação, mas eu queria saber se alguém queria também fazer algum comentário, queria fazer uma pergunta. Bem, então eu vou fazer minhas perguntas. Tá, porque você comentou que tipo, a estrutura interna, ela geralmente não tende a ser muito boa, o fit, né? Uhum. Por que especificamente a personalidade ela tem um fit da análise fatorial confirmatória menos com parâmetros inferiores a outros modelos assim, estruturais assim, de fatoriais de outras questões psicológicas assim? Isso é uma questão complexa, assim. Primeiro ponto aí é que, de fato, assim, a estrutura dos cinco grandes é uma estrutura complexa, assim, relativa a outros construtos. Por exemplo, a autoestima. Com 10 itens, você consegue fazer uma estrutura unifatorial de autoestima que dá certinho, que fica ótimo. Mas a personalidade, pensando nesses 5 traços, pensando em facetas, pensando em outros níveis de análise, já é complexo por si só. E um outro problema é que a análise confirmatória geralmente pressupõe de que há uma independência entre os traços e as variáveis. E no caso da personalidade, não é bem assim. Então, assim, o neuroticismo, a gente pode pegar um item que teoricamente mediria neuroticismo, mas ele pode medir também agradabilidade bem.
As coisas não são tão preto no branco, assim. Ele pode medir bem conscienciosidade também. Então ele carrega em múltiplos fatores. Ou ele carrega no fator que você não queria. E aí isso já diminui pra caramba o CFI, o TLI, por exemplo. Então, é muito difícil você achar um item que seja puramente descritivo de um dos traços. Assim, aí esse item só descreve extroversão. Não descreve nada outros construtos. Parece que a partir daí talvez a gente comece a pensar que os traços eles são correlacionados, né? Então tem que fazer rotações oblíquas de fatores, né? Então, porque você comentou que tem um lá que alguns fatores são correlacionados, que é o da plasticidade e o outro da estabilidade, né? Então, assim, existe uma certa correlação entre os fatores que não é só tipo uma interferência de uma desejabilidade social. Então, talvez eles realmente sejam correlacionados, sim, ou não, eles são independentes mesmo. A maioria das pesquisas mostra que tem uma correlação, assim, que não é muito forte, mas que tem essa correlação. Então, eu diria que sim, que tenha esse nível dos metatraços. A Amanda perguntando se isso é um problema da teoria ou um problema do instrumento. É uma pergunta complexa, assim. Eu acho que talvez a gente consiga melhorar os instrumentos para que eles tentem ser mais específicos e mais precisos, né? Então, uma proposta seria fazer isso. Você tem um item que ele carrega bem em extroversão, mas ele também carrega em abertura. Talvez se a gente conseguisse fazer um item melhor, carregasse mais em extroversão, menos em abertura. Mas também acho que tem um nível de que isso faz parte da teoria também, de que os traços de personalidade eles são é esperado que eles tenham relações entre eles. Isso é bem complicado. Eu já falou da Red 5, né, que é um instrumento reduzido que ele fez com adjetivos. Então, o ajuste da Red 5, ele é um ajuste considerado bom e é um instrumento reduzido. Mas talvez até porque, como ele é reduzido, os itens são bem precisos, assim, pontuais, os itens não carregam em muitos outros fatores. Isso ajuda a melhorar o modelo. Então, uma solução para quem quer usar uma escala que não tenha muitos itens é a Red 5. Eu fiquei pensando assim, você no final da sua apresentação você comentou sobre a mutabilidade, imutabilidade, talvez, mutabilidade de um fator de personalidade. E assim, o que eu fiquei pensando ao longo da apresentação foi tipo, tá, por que estudar personalidade, né? Tipo assim, Uhum. qual o tipo de contribuição para a psicologia estudar personalidade e desenvolver ter, modelos mais sofisticados de personalidade traria? E você comentou sobre você poder ajudar uma pessoa a ser mais organizada, focando nisso. E daí isso me fez assim, pensar quais tipos de, por exemplo, comportamentos poderiam ser modulados ou preditos baseado na personalidade, né? Quais comportamentos mais característicos que a gente consegue prever baseado na personalidade de alguém, ou que a gente poderia modular assim para gerar uma maior qualidade de vida? E que você saiba assim. Uhum. Então, essa é uma discussão interessante, também já me fizeram essa pergunta, né, de por que você estuda a personalidade, né? Ainda mais se os traços são imutáveis, e eles são estáveis, não tem nenhuma mudança a partir de determinada idade, por que a gente estuda isso, né? Bom, primeiro que a gente estuda isso porque tem desfechos relevantes, e isso pode ter implicações para políticas públicas, para pessoas que estão pensando em intervenções, mas principalmente esse aspecto da mudança dos traços. Então, se a gente tem uma relação do traço com um desfecho de vida significativo, por exemplo, eu falei a conscienciosidade com o trabalho. O desempenho no trabalho, ele é bem previsto pela conscienciosidade, assim como a, a inteligência geral, né, que seria o QI. Mas a conscienciosidade prevê também muito bem, assim, o desempenho no trabalho. Se a gente tiver uma intervenção que ajuda a pessoa a se tornar mais conscienciosa, talvez isso gere no futuro uma promoção para ela, um melhor desempenho no trabalho. E isso pode ter uma relevância muito grande para a vida da pessoa. Então, teria que pensar nesse tipo de intervenção, que é o que a gente tem feito. E, e quais outros desfechos, né? Tem vários desfechos, assim. Tem pessoas que só estudam sobre eventos de vida e traços de personalidade. Então,
Por exemplo, um dos preditores de divórcio é a extroversão. Preditor de divórcio. Quanto mais extrovertida a pessoa, maior a chance dela, em algum momento da vida, engajar em um divórcio. Então, são coisas importantes, né, pra gente pensar. Eu acho que a Yasmin, eu acho que pôs uma pergunta aqui no chat. Aham. Quando eles dividem a abertura em abertura intelecto ou conscienciosidade, inteligência e ordem, não podem ser traços muito diferentes, contemplados no mesmo fator? Como uma pessoa que se aprende as coisas muito rápido, mas não é nada artístico. Então, esses traços eles são agrupados juntos, por quê? Porque tem uma correlação alta entre eles. Então, nesse modelo do Jung, tem a abertura e o intelecto. Até uma discussão histórica, né, desse traço abertura, se ele é cultura, se ele é intelecto, se ele é artístico, o que ele é, né? Mas ele parece que tem esses dois fatores, abertura e intelecto. A abertura está mais relacionada com esse aspecto artístico, o intelecto está mais relacionado com uma apreciação por complexidade intelectual. Então, a gente vê em pesquisas, diversas pesquisas, que eles se correlacionam entre si, significativamente e alto. Mas isso não significa que a pessoa que tem um alto vai ter outro alto. Tem um baixo, vai ter o outro baixo. Aí isso faz parte das características individuais de cada um. Na média, eles se correlacionam, né? A diligência e a ordem. Na média, as pessoas que são altas em diligência também são altas em ordem. Vice-versa. Mas, para você, como uma pessoa, né? Pode ser que você tenha muito alto nível de ordem e não tenha diligência. Isso é até interessante, isso que a Jimmy trouxe, né? Que aí, quando você não tem esse nível embaixo, né, do nível dos domínios, você faz um teste de personalidade, aí, sei lá, a sua abertura deu 80. Aí você pensa, minha abertura deu 80. Então isso é alto. Beleza. Mas se você tiver 60 em abertura e 100 em intelecto, percentil, né? Aí você vai ter mais complexidade sobre a sua própria análise. A minha abertura é alta, mas é bem mais alta no intelecto do que na abertura, no aspecto abertura. Então, isso ajuda a entender o seu comportamento, emoção e cognição. Bom, se alguém que quiser fazer algum comentário, mais alguma pergunta, acho que a gente pode encerrar já o nosso seminário de hoje. Gabriel, já pode parar de gravar já? Tá tudo certo aí?